Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta, mais uma aula de biologia e hoje anticorpos, soros e vacina. Anticorpos e antígenos, dois termos que sempre andam juntos, né? E aí, os anticorpos são proteínas, certo? Mas eles também aí estão chamados também de imunoglobulinas, né? Então, é um tipo de proteína bem complexa. E essas proteínas são produzidas pelos organismos dos animais vertebrados e estão voltadas à defesa do organismo por meio do combate aos antígenos. Então, quem são antígenos? Antígenos são substâncias estranhas ao organismo. E essas substâncias, então, elas são capazes de desencadear uma resposta imune. Essa resposta imune, o organismo, ele responde produzindo anticorpos. A maioria dos antígenos é de natureza proteica ou polissacarídica, e essas substâncias, elas estão presentes ou são derivadas dos micro-organismos, tá? Então, pode ser a bactéria ou pode ser uma substância produzida pela bactéria, tá? Pode ser o vírus, pode ser o fungo, o protozoário ou substâncias produzidas por eles. Então, tudo que for estranho ao seu organismo, né? Seu organismo identificou, não faz parte, ele vai combater, ele vai tentar destruir. Agora, vamos descrever o anticorpo, né? Como ele é, já falei que ele é uma proteína, certo? Agora, a estrutura, né, do anticorpo sempre lembra a letra Y, né? Igual você está vendo aí na imagem, né? Cada molécula de anticorpo, ele é composto por 4 cadeias polipeptídicas, 2 de tamanho, né, de maior tamanho, e são idênticas entre si, e a gente chama essas 2 cadeias de cadeias pesadas, tá? E 2 de menor tamanho, que também são idênticas entre si, que nós chamamos de cadeias leves. As cadeias, né, as extremidades da molécula do anticorpo, que são formadas aí pela associação das porções terminais das cadeias leve e pesadas, são capazes de reconhecer e se ligar especificamente aos antígenos que induziram sua formação. A reação entre o antígeno e o anticorpo é específica, tá? Isso é devido a essa cadeia variável, né? O anticorpo ele tem essa parte que é constante, tanto na cadeia leve quanto na cadeia pesada, mas tem ali na extremidade a parte que é variável. E essa parte que é variável, ela é específica para cada tipo de antígeno, ok? Essa variabilidade, né, vem dos genes, né, que produzem esses anticorpos. Então, inúmeros anticorpos são produzidos pelo nosso organismo. Os anticorpos, eles fazem parte do que nós chamamos no nosso organismo de imunidade humoral, tá? Existem 2 tipos de imunidade no nosso organismo: imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral, ela é chamada assim porque essa defesa, né, esse tipo de defesa é feito por moléculas, e aí são anticorpos, né, presentes nos humores do organismo. O que são esses humores? Líquidos e secreções corporais. Então, pode ser o sangue, pode ser a linfa, as lágrimas, a saliva, o leite materno. São todas secreções que vão formar o que a gente conhece aí como humores. Então, o anticorpo faz parte aí da imunidade humoral. Agora, o que seria a imunidade celular? É a imunidade que é mediada por células, certo? Então, por exemplo, os linfócitos T, que é um tipo específico aí de glóbulo branco do sangue, tá? Que vai destruir as bactérias ou os antígenos que entrarem, tá bom? Quem produz anticorpos, né? Como eles são produzidos no nosso organismo? Então, eles são produzidos por um tipo de glóbulo branco e
esse glóbulo branco é um leucócito, certo? Mas aí nós temos vários leucócitos, e aí um tipo específico, os linfócitos B, tá? Esses linfócitos B, eles amadurecem no interior da medula óssea. Você lembra que lá tem um órgão produtor de células sanguíneas, né? E eles produzem, então, os linfócitos B produzem e expõem continuamente em uma superfície externa moléculas de anticorpos com diferentes sítios reconhecedores de antígeno. Então, lembra da parte variável, né? Porque existe uma parte que é constante, todos os anticorpos são, eles têm aquela parte igual, e uma parte é variável. Então, essa parte variável vai sendo construída de diversas opções, certo? Agora, quando determinado linfócito B é exposto a determinado antígeno que se encaixa nesse anticorpo, agora esse linfócito está ativado. E o que vai acontecer agora? Ó, tem um esqueminha aqui, vou explicar melhor seguindo esse esqueminha, tá? Então, ó, quando esse linfócito B ele é exposto a esse antígeno, que se encaixa certinho, lembra que ele está lá em cima? Ó, tem várias cores, né, de anticorpos sendo produzidos por esses linfócitos. Só que um deles foi reconhecido, ok? Agora esse linfócito está ativado. Essa ativação, ela vai desencadear mitoses. Então, um linfócito vai sofrer uma divisão, vai se dividir em duas, depois em quatro, e assim sucessivamente, formando muitas células filhas, que vão ser capazes de produzir aquele mesmo anticorpo. Vai fazer muitas e muitas cópias daquele anticorpo. Parte dessas células, você vê que tem, né, duas divisões aí. Então, parte dessas células passa por transformações, originando um novo tipo de célula, conhecida como plasmócitos, tá? Na imagem você tem aí diferenciação em plasmócitos. Esses plasmócitos agora, eles produzem e secretam anticorpos em grandes quantidades. Tá vendo que eles estão liberando muitos anticorpos. E vai liberar onde? Nas secreções. Vai liberar no sangue, vai liberar no leite materno, vai liberar na lágrima, tá? Em todas as secreções vão ser liberados esses anticorpos e, claro, vai promover aí o combate ao antígeno. Do outro lado, você vai perceber que não ocorre a produção de anticorpos, apenas cópia desses linfócitos, né? Então, células vão se reproduzir de maneira que elas façam cópias idênticas, com aquelas estruturas de reconhecimento em volta iguais às que deram origem a ela. Essas células, então, são chamadas células de memória, certo? Elas vão ficar ali no seu organismo, aguardando, né, um possível encontro com outra vez, né, um antígeno que coincida, né, que encaixe naquele receptor e vai começar de novo a produção de inúmeros anticorpos, tá bom? E a partir daí, olha só, o organismo, ele tem as respostas imunitárias, certo? Nós vamos ter aí resposta imune primária, que está representado aí no gráfico, né, na cor mais clara, numa cor rosa, e a resposta secundária, que é a área que está no gráfico destacada em azul. Agora, o que seria então essa resposta primária, né, uma resposta imune? Quando o organismo ele é exposto pela primeira vez a um antígeno, e essa primeira vez, essa exposição, ela pode ser de forma natural, tá? Então, você está aí no meio ambiente, você está exposto a entrar em contato com um vírus, com uma bactéria, né? Ou pode ser até uma exposição através de uma vacina, tá bom? A gente vai ver a vacina, o que tem dentro dela, e a vacina vai, né, induzir o seu corpo a se proteger. O que vai acontecer agora? Você foi exposto, certo? Entrou em contato com esse antígeno. Seu corpo reconheceu como sendo uma coisa estranha, perigosa, duvidosa, né? Os plasmócitos, então, né, resultantes lá da transformação dos linfócitos B que foram ativados, vão dar início
a produção e a secreção daquele anticorpo, certo? Ele foi reconhecido, né? O antígeno foi reconhecido. Olha, encaixou num anticorpo que eu sei produzir. Então, beleza, agora eu vou produzir muitas e muitas cópias para destruir esse antígeno, certo? Então, nós falamos que essa é a resposta imune primária. Primeira vez, primeiro contato. Mas olha que interessante. Na resposta imune primária, formou célula de memória, né? O seu corpo, ao mesmo tempo que produziu anticorpos, certo? Para combater esse antígeno, ele também produziu células de memória. As duas, né? Os dois tipos celulares são produzidos, ok? Agora, vamos para a resposta secundária. Quando o indivíduo ele está sendo exposto ao mesmo antígeno pela segunda vez, tá? E aí, mesma coisa, pode ser de forma natural, pode ser a segunda dose de uma vacina, tá? O tempo necessário agora para a produção de anticorpos é menor. E a quantidade de anticorpos produzidos é maior se comparar com a resposta primária, tá? Por quê? Porque agora o seu organismo já tem células de memória. Na primeira exposição foram fabricadas essas células de memória. Agora é só ativar elas. Então, agora o corpo já sabe o que fazer, existe uma eficiência muito maior. E aí você percebe isso no gráfico, tá? O gráfico ele está agora com uma curva muito mais alta e muito mais breve. Por quê? A quantidade de anticorpos liberados no sangue é maior e foi feita uma produção mais rápida, muito mais eficiente. As células de memória respondem muito mais rápido, né, do que ensinar o seu organismo a se defender. Já sabe, é só produzir aquilo para qual ele já está determinado, ok? E aí, olha, imunidade ativa e imunidade passiva. Quando a gente fala em imunização, né, imunidade ativa, tá bom? Porque a gente divide aí, né, nesses dois tipos, ativa e passiva. Na imunização ativa, o próprio organismo é estimulado a produzir os anticorpos produtores. Então, ela resulta do fato do indivíduo ter contraído uma doença infecciosa, então ele está exposto aí no ambiente, teve contato com vírus, né, com uma bactéria, com alguma toxina, e ele desenvolveu a doença. Ou então, ele recebeu uma vacina, tá? E aí o seu corpo aprende. Então, quando formam as células de memória, a gente fala que é uma imunidade ativa. O seu corpo aprende a produzir os anticorpos. E de quebra, né, quando ele aprende a produzir os anticorpos, ele produz as células de memória, aquelas que vão armazenar as informações de qual antígeno entrou e como, né, qual anticorpo produzir para defender, né? Então, e essa imunização ativa, ela é duradoura. Ela pode durar aí muitos anos ou, dependendo, né, da imunidade, do antígeno que foi ali entrado em contato, pode durar por toda a vida, tá? No caso, se for uma imunidade ativa, do tipo que nós falamos artificial, por meio das vacinas, às vezes são necessárias algumas doses, né, de reforço da vacina para reforçar essas células de memória que vão ter aí um tempo de vida menor, tá bom? Agora, a imunidade passiva ou imunização passiva, o seu organismo não aprende a se defender. Ele não forma as células de memória, tá? E ele também não aprende a fabricar os anticorpos. Na imunidade passiva, o organismo apenas recebe anticorpos. E como esses anticorpos foram feitos por outro ser, não tem como o seu corpo aprender, porque foi outro organismo que preparou esse anticorpo. Suas células não tiveram oportunidade, né, de entrar em contato com o antígeno para produzir, tá bom? E a passiva nós colocamos aí, pode ser artificial, quando você recebe soro terapêutico, ou natural, quando você recebe anticorpos maternos. Quando? Quando
a mãe amamenta o filho. Então, lembra do período de amamentação, lá os 6 primeiros meses de vida? É fundamental a amamentação, não só para receber nutrientes que estão ali no leite materno, mas para receber anticorpos. Todos os antígenos que a mãe já entrou em contato, seja por vacinação ou porque ficou doente, o filho está protegido enquanto está sendo amamentado. Parou de amamentar, o organismo já tem que aprender a se defender. Então, nesse período, você lembra que a mãe tem que levar periodicamente o filho ao médico para receber a vacina, porque é o tempo que a mãe protege, mas ao mesmo tempo está ensinando, né? A vacina está ensinando o organismo a se defender, ok? Agora, quando a gente fala aí nessa imunidade passiva, do tipo artificial, e está escrito aí soro terapêutico, esse soro é o soro que a gente fala aí de soro antiofídico, por exemplo, que você vai ser necessário tomar quando você é picado por uma cobra, né? Então, não é qualquer soro, é soro que vai combater aí venenos, né, de animais. E vamos falar sobre eles agora para mostrar para vocês a diferença entre vacina e soro, tá bom? A gente já viu que vai ter diferença aí na imunidade ativa, que é a vacina, ou a doença, quando você infelizmente adquire, e o soro, que faz parte aí da imunidade passiva, ok? Então são duas coisas bem diferentes. A vacina. A vacina, ela tem o antígeno dentro, né? Da qual ela deseja promover para você aí a proteção. Então, se você vai tomar, por exemplo, vacina contra a gripe, dentro da vacina tem uma amostra do vírus da gripe, tá? Às vezes tem o vírus inteiro, mas está inativo. Às vezes tem apenas um pedacinho do DNA, tá? Se for bactéria, também pode ser ela inteira, pode ser só um pedaço, pode ser só o DNA, pode ser só uma substância do que ela produza, mas é algo que indique para o seu corpo qual antígeno entrando no seu corpo que ele tem que combater, tá bom? Então, essa vacina, ela contém, então tem que conter ali, substâncias que fazem parte do que a gente chama de patógeno, né? Que patógeno é o ser que causa a doença. Então, pode ser uma proteína, um polissacarídeo ou uma toxina, certo? Em todos os casos, tá? Independente aí do que tem dentro dessa vacina, pretende-se que o organismo vacinado produza anticorpos específicos contra aquele antígeno, ficando imunizado, ou de forma permanente ou de forma duradoura contra aquele patógeno, certo? E isso ocorre por quê? Graças, né, à formação de células de memória. Então, a vacina induz o seu corpo, ensina o seu corpo a saber como produzir, qual anticorpo produzir, qual quantidade é necessária, né? E lembra, o antígeno, ele vai se ligar a um anticorpo específico. Então, tem que ter muitas opções aí de anticorpos, ok? Os antígenos presentes na vacina, então, vão desencadear uma resposta imunitária primária, onde ocorrem células de memória. E, se por um azar você é exposto de novo ao mesmo micro-organismo, vai desencadear a resposta imunitária secundária, muito mais rápida, muito mais intensa, e aí esses invasores são destruídos e os sintomas da doença desaparecem. Então, vacinação importantíssima, né? Tem que vacinar, tá? Para se proteger. Soro. Soro bem diferente. Quando uma pessoa sofre aí um acidente, né, com aranha, com cobra, com escorpião, né? Essa toxina que está ali, esse veneno que está ali, ele vai ter uma ação muito rápida no organismo. Então, normalmente não dá tempo do organismo produzir o anticorpo, combater. Em média, tá? Em média, o organismo leva 10 dias para produzir anticorpos e combater, né? Destruir o antígeno, inativar o antígeno.
Imagina 10 dias e um veneno fazendo efeito em você. Não dá tempo, né? Então, o soro ele é utilizado quando o organismo está sofrendo um grande risco e você não tem tempo suficiente, né? Não tem como ficar esperando a própria resposta imunológica para poder se defender, né? Então, faz o quê? Faz a administração do soro, certo? O que tem dentro do soro, então, de tão especial? Tem o anticorpo específico. O anticorpo está prontinho, na dose certa, o anticorpo específico. É só colocar no sangue da pessoa que ele vai fazer a destruição. Então, ele vai oferecer aí uma proteção rápida, muito eficiente, só que com um detalhe, é temporário, né? Essa ação é temporária. Por quê? Porque o corpo não vai fazer, né? Não vai formar aquelas células de memória. Seu corpo não aprendeu qual anticorpo fazer. Seu corpo só recebe os anticorpos. Os anticorpos foram produzidos por outro ser. Então, soro é uma solução imediata, tá? Mas, por exemplo, foi um acidente com uma aranha? Tá, tomou o soro? Beleza. Se recuperou? Sim. Olha, sofri acidente com uma outra aranha da mesma espécie. Meu corpo está pronto? Não. Preciso tomar outro soro. Porque aqueles anticorpos que eu recebi já foram, né? Já estão perdidos, já foram utilizados. Se o que não foi utilizado, o organismo reaproveitou para outra coisa, tá? Então, toda vez que tiver um acidente, pode ter sido o 10º, tem que tomar o soro de novo, né? Mas antes tem que tomar cuidado, né? Tomar as medidas preventivas aí, porque tá abusando já, né? Então, como que o soro é produzido? Você deve lembrar disso, né? Mas vale a pena recapitular, né? Aqui tem a imagem do cavalo, né? Mas pode ser qualquer outro mamífero de grande porte, tá bom? Um animal aí que tenha muito músculo, né? Que consiga resistir aí a essas doses dos antígenos. E ele vai receber, então, esse animal, ele vai receber uma amostra do veneno. Pode ser da cobra, pode ser do escorpião, da aranha, não sei, tá bom? Ele vai receber uma amostra do veneno. Ah, mas e aí? Esse animal não vai morrer? Não, porque essa dose ela é calculada para apenas induzir o organismo a fabricar o anticorpo, certo? Sem sofrer dano algum. Hoje em dia isso daí está muito controlado. O animal que recebe essa amostra praticamente não percebe. E ele recebe essa amostra, passa pelo processo de fabricação de anticorpo e ele passa por um longo período de descanso para a recuperação do organismo, caso tenha alguma perda, tá bom? Então, injeta-se nesse animal, né, de grande porte, esse mamífero de grande porte, doses sucessivas e crescentes do antígeno contra o qual se deseja obter anticorpos. Então, essa pequena quantidade injetada não chega a prejudicar os animais, mas é suficiente para estimular o sistema imunitário dele a produzir anticorpos específicos, certinhos. À medida que doses progressivamente maiores do antígeno são injetadas no animal, os anticorpos presentes evitam prejuízos à saúde e quantidade cada vez maiores daqueles anticorpos são produzidas. Agora faz o quê? Coleta-se o sangue desse animal, certo? Separa agora, retira-se os anticorpos que foram produzidos, recoloca esse sangue, ok? Então, esse sangue ele passa tipo uma máquina de hemodiálise, tá? Uma máquina muito semelhante, que tira o anticorpo, mas ao mesmo tempo já está devolvendo todo o sangue para esse animal e pronto. Foi produzido o anticorpo que é guardado aí, caso um ser humano aí necessite, né, para poder sobreviver, ok? Então, se, né, caso tenha um novo acidente, a pessoa tem que tomar o soro quantas vezes forem necessárias, lembrando, o cavalo sim, né, o boi sim vai produzir o anticorpo, ele sim vai produzir células de memória,
mas quem recebe esse soro, não, ok? Então, é isso sobre o sistema imunitário, né? Anticorpo, soro, vacina. Até a próxima, pessoal.